Olá pessoal, beleza? Bom, observe este cenário que está aqui na tela do seu computador, onde nós temos um script para criar a tabela, nós temos o banco de dados Meus Clientes versão 01 com a tabela criada, nós temos a ferramenta SQLite Studio rodando e nós temos o Android Studio. Ok. Como que você pode tirar vantagem desta configuração para criar nos seus aplicativos corretamente o banco de dados e a tabela sem nenhum erro? É isso que eu vou ensinar para você agora. Vamos criar um projeto no Android Studio e vamos aproveitar o que fizemos aqui para criar o mesmo ambiente lá no Android Studio. Nós vamos criar um banco de dados chamado Meus Clientes V01. Vamos criar uma tabela simplesmente copiando esse script. Se esse script, ao ser executado, foi capaz de criar essa tabela corretamente, com todos os seus atributos, todas as suas colunas, com total sucesso, significa que ao replicar este conteúdo lá em um projeto Android, nós temos que ter o mesmo resultado. Então, pessoal, fica como uma boa prática de programação para você. Teste os seus scripts antes de criar lá no Android Studio. Se estiver tudo funcionando aqui, não tem o porquê dar erro lá no Android Studio. Então vamos lá, vamos criar agora um projeto no Android Studio, projetinho, utilizando Empty Activity, porque o objetivo aqui é apenas didático. Esse projeto só vai criar o banco de dados, mais nada, tá pessoal? Avança, eu vou chamar app banco de dados meus clientes, ok? O nome do pacote, você coloca o nome do pacote que você quiser, a pasta, você coloca a pasta que você quiser. Este projeto é Java, cuidado para você não escolher Kotlin, porque este projeto é Java. A versão aqui da API não importa, pode deixar default API 16 e finish, e o nosso projeto vai ser criado. Quando esse projeto for criado, o que vamos fazer aqui vai ser apenas criar uma camada de persistência de dados com o SQLite Open Helper para criar o banco de dados para nós, aproveitando tudo o que nós temos aqui. Nós vamos aproveitar o nome do banco de dados e nós vamos aproveitar essa instrução que está aqui. Tá certo, pessoal? Pronto, pessoal, projeto criado. Vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui, esses dois pacotes de teste, nós não vamos utilizar. Então você pode selecionar e excluir esses dois pacotes, ok? Você pode excluir, não tem problema nenhum. Agora, mais uma vez, né, vamos excluir esses pacotes para não deixar nenhum lixo no nosso projeto. Ok. O de teste, exclui todos. Todos que forem teste você exclui, ficando apenas o pacote principal. Neste pacote aqui, nós vamos criar uma classe chamada appDatabase, ok? Essa classe ela vai ser uma classe responsável por criar o banco de dados. Nós trabalhamos na sessão anterior com uma estrutura para criar um CRUD, criar o banco de dados, ok? Só que aqui nós vamos fazer mais simples, tudo dentro de um mesmo pacotinho. Pronto, classe criada. Essa classe, para que ela possa ter suporte ao banco de dados, eu preciso estender, ok? Extends a classe SQLite OpenHelp, SQLite OpenHelper. Essa aqui, ó, essa classe SQLite OpenHelper. É uma interface. Eu sou obrigado a implementar os métodos, ok? O método onCreate e o método onUpdate. Pronto, os métodos estão criados aqui. Ainda está com um pequeno probleminha, que nada mais é do que
criar o construtor. Nós precisamos criar o construtor da nossa classe. Aqui está, Create Construtor. Clica na luzinha, Create Construtor. Pode escolher qualquer um desses aqui, tá, pessoal? Porque nós vamos fazer uma pequena alteração. Pronto, construtor criado. Vou fechar isso aqui porque na verdade não faz diferença, né? Agora, nesse construtor, o que interessa para nós é apenas o contexto. Essas outras informações, o nome do banco de dados, recursos do cursor, versão do banco de dados, nós vamos passar essas informações de uma outra maneira. Então, o que você vai fazer? Você pode excluir essas informações, ok? Ele está agora reclamando que eu preciso passar o nome do banco de dados, preciso passar aqui o factor, neste caso aqui vai ser nulo, e a versão do banco de dados, beleza? Então vamos criar aqui esses atributos. Aqui, ao invés de ser name, eu vou chamar de dbName. E aqui eu vou chamar de db_version. Agora vamos criar esse atributo utilizando um atalho. Ó. Private static final. Eu tenho a opção aqui de escolher uma string ou um número inteiro. No caso vai ser string. E o nome dele vai ser dbName. Ok? Olha só, ele já apareceu ali dbName. Por quê? Porque db_name e db_version estão em vermelho. Eles não existem. Então a IDE Android Studio ela é inteligente, ela sabe que eu preciso criar esses atributos. E agora eu vou colocar aqui o nome do DB entre aspas. Qual vai ser o nome do DB? Como nós estamos trabalhando este banco de dados, meus clientes V01, eu vou chamar ele de meus clientes. A versão, eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar a versão. Então, o nome do banco de dados vai ser meus clientes.sqlite, ok? Respeitando aquelas extensões que eu comentei com vocês. Agora, a versão, pessoal, é o seguinte. Private, static, final, int. Nós vamos escolher esta opção. Enter. db version é igual a 1. Ok? Versão 1. E olha só o que aconteceu. Aqui agora a gente tem a versão e o nome do banco de dados. Tá certo? Show de bola, né? O que precisamos fazer agora para criar, nesse momento aqui, se você rodar o projeto, ele já cria o banco de dados. Para criar a tabela, a gente precisa rodar dentro do onCreate um scriptzinho para executar este script que está aqui. Eu vou copiar esse script, vou dar um Ctrl C aqui e vamos lá. Vamos criar aqui uma string tabela cliente é igual, aí aqui pessoal você vai colocar entre aspas e vai colar aquele script aqui dentro. Simples assim, tá? Ponto e vírgula no final. E depois o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. No construtor eu preciso criar uma instância do banco de dados para abrir o banco de dados para escrita e leitura. Então, vamos adicionar aqui SQLite database espaço db e aqui dentro vamos colocar o seguinte, olha, db é igual get writable, ok, get writable database, ou seja, eu vou utilizar o banco de dados para escrita e leitura, né? Aqui é db, pronto. Feito isso, pessoal, aqui dentro agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura try-catch, ok? Try, contra espaço, e aqui catch, exception. Eu posso utilizar SQL exception, ok? Tem várias opções, né? SQL exception, etc. Vamos colocar E de erro, tá? Aqui pode ser E de erro, SQL exception ou exception. Eu vou colocar E de erro mesmo. E beleza. Agora, aqui sim eu vou executar o nosso comando para criar essa tabela no banco de dados. db.sqlite e aí eu passo tabela cliente. Pronto.
Se acontecer um erro, log i, né, vamos colocar aqui log e de erro, e vou informar qual é o erro, e.getMessage, ok? Tira esse ponto e vírgula ali, não precisa, tira aquela vírgula na verdade, né? E aqui embaixo eu preciso colocar a nossa tag. Essa tag você pode chamar aqui do seguinte, ó, db_log, só para a gente filtrar ela na hora que for executar. E agora, pessoal, é só rodar este projeto que essa tabela vai ser criada neste banco de dados no aplicativo app banco de dados meus clientes. Qual a mensagem que eu quero dar para vocês, né? Você precisa fazer esse tipo de teste para saber que o seu banco de dados está criado. Se você conseguiu criar o banco de dados aqui, ele tem que rodar aqui. A única coisa que falta agora é lá na classe main. Ok, aqui na classe main, vamos app database, vamos chamar a nossa classe, professor.marcomado.appdatabase, app banco de dados, etc. Né? Vamos chamar aqui de app database, é igual new, contra espaço, app database, e eu passo o contexto. O contexto está sendo esperado ali. O contexto vai ser exatamente o que está ativo agora. Ponto e vírgula. Só isso, pessoal. Essa aplicação ela não faz nada, apenas vai criar o banco de dados. Não faz nada assim, ela não tem nenhuma outra finalidade, né? O celular está conectado aqui, eu vou pedir para rodar, tá certo? Vamos pedir para rodar e eu vou mostrar para vocês que aqui no Database Inspector ele vai mostrar que o banco de dados foi criado e que a tabela foi criada. Olha só, pessoal, aplicativo criado com sucesso e aqui nós temos o nosso banco de dados. Olha aí, exatamente igual ao que fizemos lá no SQLite Studio. Aqui tem até uma diferençazinha onde ele mostra a chave primária, né, primary key. Ok, pessoal? Por que que eu fiz este aplicativo? Para mostrar para você que se você foi capaz de abrir o banco de dados, criar essa tabela aqui no SQLite Studio, você consegue criar o banco de dados também aqui dentro do projeto Android, criar a tabela dentro do OnCreate sem nenhum problema. Esse script já foi testado, esse script é aquele que a gente utilizou lá dentro do SQLite Studio. Não tem por que dar erro. No curso eu ensino técnicas mais avançadas, técnicas de boas práticas de programação, para que tudo isso aqui fique dinâmico, porque a gente precisa dessas informações para incluir, alterar, deletar. A gente precisa criar métodos genéricos que receba qualquer tabela, insira os dados em qualquer tabela, ok? Tudo de bom, esse projeto vai ficar disponível para você, para download e até a próxima aula. Tchau, tchau.